Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar nosso estudo do Grupo Espírita Alta de Souza, baseado no livro Agenda Cristã. Vamos estudar o capítulo 04, intitulado Em Favor de Você Mesmo. Esse estudo trata de alguns conselhos de André Luiz para a nossa vida. E vamos começar com um pensamento de Joana de Ângeles, que diz: olhe ao redor e compreenderás quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti, como ser imortal que és. O Grupo Espírita Alta de Souza fica sediado na rua João Cândido Brasil, número 335, no Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudo presencial toda segunda-feira à tarde, às 15 horas. Toda quarta-feira, às 18h15, temos irradiação pela família. 19 horas, temos estudo de missionários da luz. E 20 horas, estudamos uma semana Livro dos Espíritos, outra semana o Evangelho. E toda sexta-feira, 20 horas, temos um estudo online ao vivo, sobre algum livro de Emmanuel. E hoje vamos estudar o livro Agenda Cristã, capítulo 04, intitulado Em Favor de Você Mesmo. Vamos começar o nosso estudo com uma leitura do livro Vida Feliz. Hoje escolhemos o livro Vida Feliz 85. Seja ordeiro em tuas atividades. Não te apoquentes, não te incomodes. Ante o muito a fazer, nem te descuides em relação às tuas tarefas. À medida que o tempo te permite, vai realizando cada uma delas até que as concluas todas. Um homem disciplinado é um tesouro. Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes pode empreender grandes realizações com a certeza do êxito. Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma ação que não cessa significa um avançado passo no caminho da evolução. E vamos fazer nossa prece inicial. Pai querido, Mestre amado Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos pela oportunidade de estar estudando aqui o livro Agenda Cristã. Que saibamos colocar em prática os ensinamentos maravilhosos contidos neste livro. Rogamos vossas bênçãos sobre todas as pessoas que ouvirem e compartilharem esse estudo. Que tuas bênçãos as envolvam, que possam ser inspiradas com esses conselhos oportunos de André Luiz, colocando-os em prática em suas vidas, iluminando o seu entendimento, fortalecendo-os na fé. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós, guiando-nos no caminho do bem, da fraternidade e da paz. E assim vamos começar o capítulo 4 do livro Agenda Cristã, Em Favor de Você Mesmo. E André Luiz começa esse capítulo com uma frase muito interessante. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Tem horas que precisamos ceder diante dos desafios da vida, seja concordando, seja ficando em silêncio, seja fazendo um favor, lembrando aquela frase de Jesus que dizia: se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe a esquerda. Se alguém lhe pedir para andar 1000 passos, ande com ele mais 2000. E outros conselhos semelhantes, sinalizando a importância que muitas vezes precisamos ceder para que alguns intercedam em nosso benefício em situações desagradáveis. Outra, ajude sem exigência para que outro auxilie sem reclamações. Às vezes as pessoas precisam de favores nossos. Façamos um favor, sejamos gentis, sejamos úteis. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Muitas vezes,
nós nos fixamos em certos modos de pensar rígidos e não admitimos que outros pensem diferente. O que André Luiz sugere é que aprendamos a ouvir o outro, a analisar a vida colocando-nos no lugar do outro. Certezas absolutas, muitas vezes, podem ser indício de ignorância. Então estejamos atentos para não encarcerar os outros no nosso modo de pensar. Respeitemos o livre-arbítrio do semelhante. Guarde cuidado no modo de se exprimir. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Sim, cuidamos sobre a forma como nos exprimimos. Busquemos estar atentos sobre nossas maneiras de falar. Quem já não teve oportunidade de falar com alguém que a gente achava que estava brigando conosco? E quando perguntávamos, não, este é o meu modo de falar. Que o nosso modo de falar seja gentil e respeitoso. Que saibamos respeitar o semelhante. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Quem já não teve a oportunidade de conversar com alguém que só fala nele? Parece que ele é o centro do universo. A conversa não se torna cansativa? Cuidemos para que não incorramos no mesmo erro. Procuremos nos referir a nós mesmos o menos possível. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa o que ouve. Tem uma expressão interessante, verbosidade avassalante. Quem não teve a oportunidade de ouvir alguém que não para de falar? Não dá intervalo para que o outro retruque, pergunte, reflita. Dizem, parece uma metralhadora verbal. Verbosidade avassalante é isso. A pessoa não para de falar, se sente o dono da verdade. Aprendamos a expressar nossas ideias, meditando no que vamos dizer e dando oportunidade ao que o outro apresente seus argumentos, suas dúvidas, suas perguntas, sem cansar quem nos ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Às vezes, acreditamos ter a autoria de boas ideias e nos sentimos ressentidos quando outros dizem que foram eles. Não nos sintamos ressentidos com isso. Se alguém quer assumir a paternidade de uma ideia boa nossa, é uma ideia boa que será bom para a humanidade. Façamos o nosso melhor. Nossos exemplos falarão muito mais do que nossas palavras. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique nossos erros. Eu tive a oportunidade de ler mensagens psicografadas em que espíritos dizem claramente que a espiritualidade às vezes aproxima de nós pessoas complicadas que têm coragem de dizer verdades que um amigo não diria. Portanto, quando alguém nos critica ou aponta nossos erros, antes de contra-argumentar, de nos sentir ofendidos, avaliemos se ele não disse alguma verdade. Avaliemos se algo do que ele diz, ele não tem razão.
Meditemos sobre o que pessoas complexas ou adversários nos dizem. Eles podem ter razão. E procuremos aprimorar nossa conduta, de forma que um dia saibamos nos comportar de forma tal que qualquer um que nos critique, as pessoas acabem percebendo que ele está mentindo. Sim, quando nos tornarmos bons o suficiente, se alguém nos criticar, acabarão descobrindo que ele está mentindo. Lembremos do Chico. Não tem quem criticava o Chico? Hoje todos sabem que quem criticava tinha inveja, estava mentindo. Mas na época, podia ser que não tivéssemos informações suficientes para julgar. Mas Chico não se incomodou com quem o criticou. Procurou viver sua vida de acordo com os ensinos de Jesus. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Quem discorda de nós tem direitos iguais a nós. Lembremos disso. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Se a gente se incomoda demais com as críticas alheias, seremos atraídos para planos vibratórios, onde teremos que aguentar, talvez, coisas piores. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Não tem uma frase que diz? Se nem Jesus conseguiu agradar a todos, imagina nós. Façamos o nosso melhor, sejamos úteis, mas tenhamos consciência que nem todos nos entenderão. Defrontado pelo erro, corrija primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia, a calúnia, cruzar nosso caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Não vamos sair nos indignando. Examine-a com um sorriso silencioso, estude o processo calmamente e, logo após, transforme em material digno de vida. Se alguém nos caluniou em algo, procuremos viver de forma que as pessoas acabem percebendo que se alguém mentiu. Simples assim, sem precisar brigar, sem criar desarmonias. E vamos para a última parte desse estudo. Um conselho difícil, mas não impossível. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito. E pagando semelhante tributo, o homem comum se atormenta e sofre. Se alguém nos inveja, é sinal que estamos melhor que esse alguém naquele ponto. Tratemos bem e com respeito esse alguém. Ele irá se sentir desconfortável. Com o tempo, ele irá melhorar. Todos melhoram. O tempo depende de cada um. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vem das reencarnações inferiores. Aprendamos a cultivar a serenidade, ficar em paz conosco mesmo, desenvolver a força nos círculos da luta humana. Essas conquistas é que nos ajudam um dia a sair do vai-vem das reencarnações inferiores. E vamos fazer uma prece de encerramento do nosso estudo. Pai querido, Mestre amado Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por esse estudo que aqui apresentamos. Que tuas bênçãos envolvam a todos os que ouvirem esse estudo e a todos que compartilharem esse estudo. Que saibamos, todos nós,
eu e todos os que me ouvirem, colocar em prática os conselhos que aqui recebemos. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós, nos iluminem no caminho do bem, da fraternidade e da paz. Assim sendo, Senhor Jesus, Alta de Souza, amigos espirituais, encerramos esse pequeno estudo. Assim seja.